Olá, bom dia. A gente vai para a nossa próxima aula, né, de geologia, de introdução à geologia, de geologia geral, voltadas com o curso para o bacharelado em geografia da UFPB. Meu nome é Jonas Souza, sou professor do departamento de geociências e o nosso curso ele é voltado para a análise ambiental, né? O conhecimento da geologia no análise ambiental. E nessa atividade, a gente vai falar um pouco sobre a tectônica global e sobre a dinâmica dessas placas tectônicas. A gente vai falar desde o processo de formulação da teoria da tectônica global e quais são os processos, né, as movimentações tectônicas que vão gerar as principais modificações geológicas e geomorfológicas na Terra. Mas vamos lá. Antes da gente ter essa atividade, a gente já discutiu sobre a geologia e suas interfaces ambientais de uma forma introdutória. A gente discutiu a formação do sistema Terra, o processo de diferenciação interna do sistema Terra. A gente viu também informações de como se gera o conhecimento, então quais são as bases, os mecanismos, as análises básicas para a produção, né, do conhecimento em geologia, para a formulação das teorias e das análises, e o registro geológico. A gente entendeu qual é a escala do tempo geológico e quais são grandes momentos de evolução da Terra dentro desse tempo geológico da Terra. E hoje a gente vai focar na teoria da tectônica de placas, que é uma teoria hoje de amplo conhecimento, de conhecimento comum, é visto no ensino médio, no ensino básico, de uma forma geral, onde a gente entende que a crosta terrestre está dividida em grandes placas tectônicas que se movimentam acima do manto, e a movimentação dessas placas gera uma série de eventos geológicos que vão gerar, obviamente, modificações na superfície terrestre, tanto geologicamente quanto geologicamente. Tanto o relevo quanto os próprios processos de formação de rochas são afetados. Mas essa tectônica de placas, o estudo da tectônica de placas e a definição da tectônica de placas, ela é razoavelmente recente, aí, da segunda metade do século XX. E ela surgiu de duas teorias anteriores. E ela foi a consolidação do entendimento e do conhecimento gerado por duas teorias anteriores. A teoria da deriva continental, e essa teoria também já é muito bem discutida de uma forma generalizada no ensino básico, e até no conhecimento popular, que é o processo da separação dos continentes. Em especial, por exemplo, a ideia, né, já consolidada da separação do Brasil e África, dos contornos dos continentes, como eles se encaixam e coisas do gênero, né? Então, o próprio formato aqui do litoral do Nordeste com o litoral o litoral da América do Sul, né? Com o litoral leste da América do Sul com o litoral oeste do continente africano. Mas vamos lá tentar entender como é que essas teorias foram desenvolvidas e quais foram, como a teoria da deriva continental foi desenvolvida e como o estudo sobre a expansão do fundo oceânico, do assoalho oceânico, foi um grande marco
para a consolidação dessa ideia da movimentação das placas tectônicas, então, da própria presença e delimitação das placas tectônicas, como também para explicar essa movimentação das placas, etc. Mas vamos lá, quando a gente pensa aí na teoria da deriva continental, a gente tem que entender que isso já é uma teoria razoavelmente antiga, já era algo discutido no século XIX, e é importante a gente entender que essa teoria, a base dela, a base científica da explicação dela, não é só a questão do formato dos continentes, que eles se encaixam ou não, mas principalmente a ocorrência de elementos geológicos iguais em porções territoriais muito distintas. E o que, que são é, e o que são essas informações geológicas, esses elementos geológicos? Vão ser principalmente rochas e fósseis. Então você consegue é, é, ter grandes marcações geológicas e paleontológicas que são encontradas em, em terrenos que hoje estão separados. Então, por exemplo, a gente encontra fósseis da mesma época no litoral brasileiro e no litoral africano. E fósseis que estão muitas vezes nas mesmas formações geológicas, que hoje estão separadas, mas que têm as mesmas características e foram formadas ao mesmo tempo, e em especial foram formadas durante a Pangeia. Então, isso já é um indício que, em algum momento geológico, esses continentes eram ligados. Por isso que você tem esses registros, tanto geológicos quanto paleontológicos, nesses continentes, por exemplo, na América do Sul, da África, da América do Norte, na Europa. Então, a gente tem esses são os principais registros geológicos que vão demonstrar e vai ser um forte indício que essas rochas, que esses fósseis foram formados no mesmo terreno e esse terreno foi posteriormente separado, certo? A teoria da deriva continental, ela já foi bem aceita com suas formulações e seus indícios e seus dados. Existia um grande problema relacionado com a limitação do conhecimento, não sobre a separação das placas em si, sobre o fato das placas que estavam juntas hoje estão separadas dos territórios, né, da crosta que estava junto agora está separada, mas principalmente no motivo. Então, o porquê essas crostas hoje estão separadas? Qual o mecanismo que gera essa separação e que continua, né, que fez com que esses terrenos fossem separados inicialmente e fossem distanciados com essa distância que a gente tem, né, nessa abertura do Oceano Atlântico. E para isso, o desenvolvimento técnico basicamente no meio do século XX, na segunda metade do século XX, possibilitou um desenvolvimento técnico voltado ao estudo marinho, o estudo do fundo do mar, desenvolvimento de sonares, etc. E a partir de estudos utilizando esses sonares, para avaliar as profundidades, a morfologia dessa superfície submarina, né? Observou a estrutura do assoalho oceânico e um dos grandes marcadores dentro dessa estrutura é a presença de dossais, ou seja, como se fossem cordilheiras de montanhas no meio dos oceanos. Então, as chamadas dossais meso-oceânicas, com a ênfase principal da dorsal mesoatlântica. Então, você observava que
nessa linha aqui do centro, mais ou menos do centro do assoalho oceânico, você tinha a presença dessas dorsais. E essas dorsais, elas apresentavam fortes movimentos magmáticos, movimentos vulcânicos e uma dinâmica vulcânica muito intensa. E com o passar do tempo, se observou que a própria construção da dorsal se devia a essas atividades vulcânicas. E essa construção da dorsal, ela demonstrava que era um processo de separação pelo próprio tipo de estrutura de rocha, pelo próprio estriamento das rochas, os tipos de falhas que apresentam. E no caso aqui da dorsal mesoatlântica, se observou que esse percurso de separação nas áreas continentais, da plataforma continental ou propriamente continental, como na Islândia, se apresentava com se apresentavam, né, era um grande marcador da paisagem, eram chamados vales em rift. O que são os vales em rifts? É a abertura da crosta. Então, é a formação de um vale, de uma parte rebaixada da paisagem, por causa do processo de rifteamento, que é o processo de abertura da crosta, que você já era observado aqui na plataforma continental e no próprio continente, né? No caso aqui, no próprio terreno continental emerso, né? No caso aqui da Islândia, com o Vale Rift na Islândia. E a partir disso começou a se estudar essas dorsais, e entre outras coisas, com o desenvolvimento da geocronologia, dos estudos dos isótopos radioativos e com a possibilidade de datação das rochas, foi feito todo um esforço para se datar a idade das rochas oceânicas e do assoalho oceânico de uma forma geral. E se observou que nesses pontos de separação da crosta, que dentro do oceano vai formar as dorsais, a gente vai ver com mais calma posteriormente, e que essas rochas, na realidade, elas têm, do assoalho oceânico, elas têm uma cronologia muito diversa, e mostra a, a presença de rochas. E nesse mapa, ele tem a diferenciação de cor, né? Você tem aqui os continentes em branco e o oceano colorido, né? Lembrando aqui que os continentes vão pegar tanto as terras emersas, quando a gente pensa na crosta continental, tanto as terras emersas como também a plataforma continental. Então, essas partes cinzas são partes que estão submersas, mas que fazem parte da plataforma continental, né? Que fazem parte da crosta continental. E se observou que no oceano, nesses pontos, nessa variação de idade, se mostrou que a idade do assoalho oceânico junto das dorsais é muito recente. Ou seja, que essa crosta submarina, junto desses contatos de separação de placas, ela é uma crosta nova. E a partir disso se entende que essa crosta, que esse processo de vulcanismo nessas regiões meso-oceânicas, eles geram a expansão desse fundo do oceano. E a expansão desse fundo do oceano, por exemplo, entre no Atlântico, né, entre a América do Sul e a África, demonstra que essa crosta está sendo empurrada para um lado e essa crosta está sendo empurrada para o outro. Então, tem um processo de separação desses continentes. E, e isso vai ser entendido como um processo de expansão do fundo do mar, expansão do assoalho oceânico. E esse processo de expansão que vai ser um dos principais mecanismos de mobilidade da crosta, de mobilidade das placas tectônicas. A gente tem aqui essa diferença nessa idade do assoalho oceânico. E o que a gente tem, basicamente,
quando a gente pensa nesse assoalho oceânico, é sempre uma parte do assoalho oceânico sendo renovada a partir do vulcanismo e aquelas partes mais antigas acabam estando em um ponto da placa tectônica que já está em contato, que já está se chocando com outra placa tectônica e essa crosta submarina, essa crosta oceânica, ela acaba sofrendo o processo de subsidência para o manto. Quando ela não é soerguida, ela sofre o processo de subsidência do manto e, no caso ela ser soerguida, ela vai acabar se transformando numa crosta continental e, no caso de subsidência no manto, ela acaba sendo destruída pelo próprio processo do ciclo geológico. Mas vamos lá. A partir dessas duas teorias, da teoria da deriva continental e da expansão do assoalho oceânico, a gente tem o desenvolvimento da teoria da tectônica de placas e do chamado ciclo geológico, ciclo de Wilson, ou então também conhecido como ciclo de abertura e fechamento de oceano, que é o entendimento que essa crosta, tanto continental quanto oceânica, ela tem movimentações constantes, né? Então, em alguns momentos, elas vão estar sofrendo um processo de separação, em outros momentos, o mesmo terreno pode sofrer um processo de colisão de placas. Então, qual é a ideia do ciclo de Wilson e o processo de abertura e fechamento do oceano? É a ideia de um ciclo que pode ser entendido como começando pela separação dos continentes, ou seja, aqui eu tenho dois continentes que estão ligados, mas que estão em placas tectônicas separadas, e placas tectônicas que estão se afastando. Isso vai fazendo com que esse centro desse continente, que esse ponto central aqui entre as duas placas tectônicas, acabe se fragmentando e sendo separado, né? Então essa crosta vai ficando mais frágil, eu vou ter atividade magmática no meio dessa crosta que vai expandir esse assoalho do oceano. Então aqui a gente vai ter a quebra do continente e a entrada dos proto-oceanos formando um novo oceano. Então é o processo de abertura de oceano, que é o que a gente vê aqui para o ponto 2. Aqui a gente tem um processo de abertura do oceano, onde a gente vai continuar tendo a expansão do assoalho oceânico e esses terrenos eles acabam separados com direcionamentos distintos, sendo que em algum outro ponto desse terreno continental, por exemplo, ele pode se chocar com outra placa tectônica, onde a gente pode ter uma parte da placa vai sofrer subsidência e vai ser reintroduzida ao manto, né? Então essas rochas vão derreter, né? Se transformar em magma novamente. E esse processo aqui de choque entre placas tectônicas, a gente vai ver isso com mais calma depois, mas ele vai aí estar formando várias unidades de relevo geológicas muito características. Assim. Então, por exemplo, a formação do surgimento da crosta, do processo de orogenia, de formação de cadeias vulcânicas, tanto na separação dos continentes quanto no próprio contato entre placas, né? Então, você vai ter atividade vulcânica na formação dessas cordilheiras de montanhas e a movimentação tectônica, né, da orogenia. E em algum ponto a gente vai ter o contato de duas placas tectônicas, em outro ponto no globo a gente vai ter o contato de duas placas tectônicas com o oceano no meio. Mas como essas placas estão colidindo, o que é que vai acontecer com esse oceano? Por enquanto que aqui eu tive o processo daqui para cá, do ponto 1 para o ponto 2, a gente teve o processo de abertura do oceano. Desse ponto 4 para o ponto 5, a gente tem os dois continentes em colisão e a gente tem o fechamento desse oceano. Então, você tem aqui a formação das cordilheiras de montanhas, a formação de uma crosta única, depois a separação dessa crosta, e assim a gente tem esse ciclo de abertura e fechamento de oceanos, o ciclo de Wilson,
E aí a gente vai ter desde a formação das crostas, esse processo, essas crostas sendo submetidas a esses processos. E isso aconteceu em vários momentos na superfície terrestre, né? Então, a gente estuda de uma forma generalizada o processo da Pangeia, né, do nosso último supercontinente, onde a maior parte das massas continentais estavam unidas, e essas massas continentais vão se separar para formar a morfologia dos continentes que a gente entende hoje. Mas o que a gente teve, essa Pangeia, ela só foi gerada, a formação da Pangeia e a própria destruição da Pangeia, ela aconteceu aí há 500 milhões de anos, 450 milhões de anos, 540 milhões de anos. Então, antes mesmo da Pangeia, a gente teve vários outros supercontinentes, né? Em vários outros momentos onde a gente teve grande parte das crostas continentais associadas, assim. Então tem a Pangeia, tem a Panote, a Rodinia, a Colúmbia, né, Nuna, a Kenorland, o supercontinente da Valbara. Então, obviamente que quanto mais antigo, menos registros vão se manter e menos certeza a gente vai ter sobre a real junção desses continentes, para as massas que estavam conectadas, em que modo eles estavam conectados, e como é que a geologia consegue observar isso. Então, todo esse processo, quando a gente volta lá para o ciclo de Wilson, todo esse processo de separação da crosta, de contato entre uma crosta oceânica e uma crosta continental, o processo de fechamento de oceano, né, de abertura e fechamento do oceano, o contato de duas crostas continentais, todos esses momentos eles vão gerar registros geológicos específicos. Então, o processo de separação ele vai gerar tipo predominantemente alguns tipos de rochas, predominantemente alguns tipos de deformações na crosta, processo de colisão de placas a mesma coisa, a abertura do oceano a mesma coisa, o fechamento do oceano a mesma coisa. Então, dentro dessa ideia, então todas essas atividades tectônicas, aqui no caso da separação e junção de massas continentais, de massas da crosta, né? Eles vão gerar registros geológicos, como por exemplo, quando a gente entende que quando as crostas se chocam, quando a gente tem o contato de placas tectônicas, isso é a informação mais geral, né? Então a informação mais comum sobre o estudo das placas tectônicas é quando a gente tem o contato de placas tectônicas, você tem a formação de cordilheiras de montanhas. Então, significa que em todos esses momentos que as massas se chocaram para formar esses supercontinentes, a Caernolândia, Nuna, Rodinha, então, todos esses momentos de choque, eles geraram esses dobramentos, eles geraram essas cordilheiras de montanhas. E como a gente viu na aula anterior, você vai ter registro dessas cordilheiras de montanhas. Obviamente que são registros já bem erodidos, já bem desgastados. Quanto mais antigo, mais desgastado, de uma forma geral. Como a gente viu na aula passada, com três, três cordilheiras de montanhas de períodos diferentes da América do Norte, onde a gente tinha a cordilheira de montanha atual, obviamente, altitudes muito mais elevadas, lá nas Montanhas Rochosas, a gente viu uma cordilheira de montanha de 500 milhões de anos, alguma coisa assim, da Pangeia, que são os Montes Apalaches, que já estão erodidos, né? Então, você já não vai encontrar essas cordilheiras de montanhas de 4, 5 mil metros, mas você ainda encontra montanhas, como não é tão antigo, você ainda encontra montanhas aí de 2 mil metros de altitude, por exemplo, e as colinas lá da área da Baía de Hudson, no Canadá, que já é uma cordilheira de montanha que foi formada a partir de uma cordilheira de montanha de bilhões de anos atrás e está quase que completamente erodida, que você vai ter apenas pequenas elevações de 400, 300, 500 metros.
Então, e a partir desses registros e da junção dessas rochas, das características e dos períodos geocronológicos dessas rochas, os geólogos vão associando essas informações e montando esses quebra-cabeças. Então, por exemplo, a presença de cordilheiras de montanhas, aí de 1 bilhão de anos, 1,3 bilhão de anos. E você consegue associar a partir desses registros atuais quais eram os momentos que esses continentes estavam ligados de alguma forma. Então aí a gente vai ter é, todos esses supercontinentes, né? Como por exemplo, aqui é uma imagem que ele tenta relacionar esses supercontinentes com o período geológico que eles ocorreram e relacionar os territórios atuais, né, com os momentos desses supercontinentes. Então, vários territórios você consegue observar tranquilamente onde estavam nesses momentos anteriores, há 200 milhões de anos na Pangeia, há 750 milhões de anos na Rodínia, por exemplo, há 1.400, há 1,4 bilhão de anos em Nuna, né, em Colômbia, e no Paleoproterozoico também, aí já há 2 bilhões de anos, então a gente tem já discussões sobre esses supercontinentes. Lembrando que quanto mais antigo, mais difícil é você estudar, justamente porque você não tem tanta informação, que até porque a maior parte dos registros geológicos, dos registros das atividades geológicas já foram destruídos, né? Já foram erodidas, sofreram subsidência, movimentações, voltaram para o manto, etc. E aí a gente tem esses dados, a partir desse tipo de informação é que se observa como eram esses supercontinentes. Aqui Nuna, você tem aqui a área do oeste da África, da Índia, da Sibéria, da Amazônia, do norte da América do Norte, da Groenlândia. Então você tem essas informações sobre esses supercontinentes. E obviamente que muitas dessas informações ainda são discutidas, é tanto que é muito comum a gente ter gráficos como esse, onde algumas áreas eles estão simplesmente com interrogações, porque você ainda tem muito estudo sobre, você não tem uma definição homogênea do que aconteceu nesses períodos. Então, só para a gente ter a ideia da Pangeia, então tinha essa estrutura inicial que se separou a partir de todos esses mecanismos que a gente discutiu e que hoje formam esses terrenos. E lembrando que é muito comum você ter nas áreas litorâneas bacias sedimentares mais recentes, né, do processo, por exemplo, aqui do processo da separação da América do Sul com a África. É muito comum a gente ter bacias costeiras do período de separação do Brasil com a África e posterior a essa separação do Brasil com a África, como por exemplo as bacias sedimentares costeiras que a gente tem aqui no litoral do Nordeste. Isso é só para a gente ter essa informação básica sobre essa separação e junção da crosta no passado aí do período geológico da Terra, dos últimos 4 bilhões de anos. Mas quando para a gente ir para a segunda parte dessa apresentação, é a gente entender e focar no dia de hoje no processo de separação, no processo dos limites das placas tectônicas. Então a gente tem lá todas as placas tectônicas já bem definidas, os limites dessas placas bem definidas, sendo que esses limites eles são classificados dependendo da movimentação relativa das placas tectônicas. Então, se esse contato de placas se ele é convergente ou colisional, né, ou de colisão, ou seja, as placas tectônicas estão uma se chocando com a outra. Se eles são limites divergentes,
ou de expansão, né? Então você está aqui uma placa tectônica indo numa direção e a outra placa tectônica se distanciando. Então você tem aqui a movimentação de uma placa tectônica se distanciando da outra aqui, com esse processo de separação de continente, que vai acontecer lá na Islândia, vai acontecer lá no leste africano, por exemplo, ou então aí de formação de cordilheiras de montanhas submarinas, de dorsais. E também a gente tem os movimentos transcorrentes, que eles normalmente vão estar associados a essas outras movimentações. Então, o próprio processo de movimentação da placa em uma direção à outra vai fazendo com que essas placas se rompam e que a gente tenha esses limites que a gente vai chamar de transcorrentes ou transformantes, que são limites laterais, que os contatos da placa, a movimentação da placa é lateral, então é como se uma placa tectônica estivesse se raspando na outra placa tectônica. Você vai gerar, obviamente, uma mudança nessa crosta e muita atividade tectônica também, muita atividade sísmica, por exemplo. Mas vamos lá. Vamos ver o que cada um desses limites vão formar mais especificamente. Por exemplo, quando a gente pensa no limite divergente, a gente está pensando no limite de separação das placas tectônicas, assim. E essa separação das placas tectônicas, elas vão estar ou em momentos continentais ou em momentos oceânicos. Sendo que, normalmente, esses momentos continentais de separação, eles vão se transformar em momentos oceânicos, porque o próprio processo de separação da crosta, quando a gente tem um limite divergente, a formação do processo de rifteamento, que é esse processo de divisão, né, de quebra da crosta, vai formar os chamados vales em rift, ele vai lá rompendo a crosta, gerando falhamentos nessa crosta, estriamento também nessa crosta, e esse magma que está embaixo, ele vai gerar pequenas elevações. Então, o próprio magma, quando a crosta vai ficando mais frágil, o próprio magma vai empurrando essa crosta para cima, então é muito comum que a gente tenha pequenas elevações, como é o exemplo aqui do litoral do Brasil, que a gente tem esse sorregimento de áreas, como por exemplo, o lado da Borborema, relacionados a esse momento de separação da crosta, momento da separação do Brasil com a África. E essa formação do Vale Rift, dos limites divergentes, vão exatamente separar essa crosta continental e criar novos oceanos. Então, em algum momento, essa crosta vai estar num nível tão baixo, esse momento de separação, que você vai ter a entrada do oceano e a criação de um novo oceano. Então, essa estrutura de separação do Vale em Rift vai se transformando, vai transformar essa crosta continental numa crosta submarina, uma crosta oceânica, né? Então você vai ter o afastamento das rochas antigas, você vai ter começa a ter a formação de rochas novas a partir do vulcanismo. E essa formação de rochas novas, elas vão gerar aqui as dorsais mesoceânicas. Então isso vai ser a principal estrutura, o principal processo que vai acontecer nessa transição da crosta continental, a separação dessa crosta continental e o surgimento de uma nova crosta oceânica dentro desse processo que a gente está vendo aqui. Então, com o próprio processo do vulcanismo, dentro do oceano, né, o próprio material magmático em contato com a água, ele vai se solidificar muito rapidamente e isso vai fazer com que várias camadas de magma vão resfriando e cristalizando, formando rochas vulcânicas e vão escalando, né? Então você vai se acumulando e vai formando essas cadeias mesoceânicas. E o que é muito comum nessas cadeias mesoceânicas, que são cadeias de montanhas oceânicas, é que o topo dessas cadeias sejam emersos, em alguns pontos do topo dessa cadeia sejam emersos, formando aí uma sequência, arcos de ilhas. Então isso também é muito comum.
E quando a gente pensa aí nos limites continentais, você tem a formação dos chamados vales em rift, onde um dos mais famosos fica na Islândia, né, num parque nacional de Thingvellir, eu não sei como é a pronúncia correta, onde você consegue observar tranquilamente na parte continental e dentro da plataforma oceânica, né, ou seja, a crosta oceânica, a crosta continental que está submersa, você vê diretamente a separação de placas, onde aqui é uma placa, aqui é uma placa tectônica, aqui é outra placa tectônica. Então é muito comum, muito viral, inclusive, por exemplo, vídeos do pessoal mergulhando na sequência desse Rift Valley, onde você tem as duas placas tectônicas, etc. Você tem um ponto de separação das placas, etc. E além desse limite divergente continental, que é muito famoso, a gente tem um outro limite divergente continental, que é bem famoso, que é aqui no leste africano, né? Que é o processo de separação do chamado chifre africano, esse parte mais a leste da África. E aqui a gente tem um processo em andamento de separação, com a formação desses vales em rifts. Então você tem aqui a crosta toda quebrada, né? Então, e a formação dessas áreas deprimidas, que é justamente essas partes que a crosta está se separando, e é muito comum nessas áreas deprimidas, obviamente, a formação de grandes lagos, como, por exemplo, o Lago Vitória, que é um dos maiores lagos que a gente tem no mundo, assim. E aí você está aí nesse momento atual de separação da crosta. Já saindo dos limites divergentes para os limites convergentes, ou seja, para os limites que as coxas, que as placas tectônicas estão se chocando, a gente sempre vai separar se a crosta que está se chocando, que se essas placas tectônicas, se a crosta dessas placas tectônicas ela é oceânica ou ela é continental. Então a gente pode ter a colisão de duas placas oceânicas, a gente pode ter a colisão de uma placa oceânica e uma placa continental, ou a colisão de duas placas continentais. Isso é importante a gente fazer essa separação, apesar de algumas coisas serem semelhantes, mas principalmente porque essas crostas têm características geológicas muito diferentes, como, por exemplo, a espessura da crosta, a densidade dos materiais. Então a gente vai ter atividades diferentes. Então, por exemplo, quando a gente tem o choque de duas crostas oceânicas, você tem muita atividade. Você tem o dobramento de uma parte de uma das crostas oceânicas, normalmente, o sorrimento de uma parte dessa crosta oceânica, mas você tem muita atividade vulcânica formando, por exemplo, arcos de ilhas. Assim. Então, a gente tem grandes atividades vulcânicas que vão ter suas áreas de topo emersas, formando ilhas, formando arcos de ilhas, como é o exemplo aí da Indonésia, como é o exemplo aí do arco de ilhas do Japão, por exemplo. Já quando a gente tem isso em uma das placas tectônicas, a outra placa tectônica, como ela sofre subsidência para o manto, esse ponto da subsidência é onde a gente encontra as fossas oceânicas, né? Ou seja, as grandes profundidades oceânicas, como a fossa do Japão, por exemplo. Já quando a gente tem uma placa continental e uma placa oceânica, como a placa oceânica é muito mais densa que a placa continental, então nesse choque a gente sempre vai ter a subsidência da placa oceânica, ou seja, a gente vai ter essa placa oceânica vai para o manto, enquanto que a placa continental é soerguida, sofre processo de orogenia. Então a gente vai ter aí o processo da formação de cordilheiras de montanhas próximo à linha de costa, e nessa linha de costa a gente vai ter a formação de fossas oceânicas, né?
nesse ponto onde a placa oceânica sofre subsidência, como é o caso aqui da fossa oceânica do Peru-Chile. Então, a gente vai encontrar profundidades muito maiores. Já quando a gente tem o contato de placas continentais com a espessura muito maior que a placa oceânica, com densidades próximas também, a gente vai ter, a gente continua tendo um processo de subsidência menos intenso e um processo de formação de grandes cordilheiras, assim, não só com altitudes normalmente mais altas, maiores, mas principalmente com extensões de soerguimento muito maiores. Só para a gente ter ideia desses limites e das modificações na superfície, a gente pensa em limites convergentes entre placas oceânicas, que a gente tem alguns grandes arcos de ilhas, como as ilhas japonesas, como as ilhas da Oceania. Então, a gente tem aqui vários arcos de áreas mais elevadas, onde essas áreas mais altas ficam imensas, formando ilhas, assim. Então, as Ilhas Salomão, Vanuatu, Fiji, Nova Caledônia, lá na Oceania. E quando a gente e aqui do lado esquerdo, as ilhas japonesas e também algumas ilhas russas. E quando a gente pensa aqui, o que é que a gente tem? Aqui a gente tem uma placa com a crosta continental. A crosta continental ela vai estar tanto emersa, né? Então, por exemplo, nessa ilha russa, eu consigo atingir uma altitude de perdão, de 180 metros. Eu saio dessa emersa da crosta continental, entro na plataforma continental, que faz parte da crosta, com uma profundidade de 300 metros. Só para a gente entender, deixa eu só fazer aqui o que é essa. Quando a gente pensa na crosta continental, a gente está pensando aí, deixa eu colocar aqui, a gente vai ter aí o nível do mar, certo? E essa diferenciação da crosta continental para a crosta oceânica, que a gente vai ter a crosta continental com as áreas emersas e tal, e você vai ter também a chamada plataforma continental, que é essa parte que está submersa, mas não atinge grandes profundidades, que nesse momento está submersa, mas não atinge grandes profundidades. Isso tudo aqui vai ser a crosta continental. E quando a gente sai dessa crosta continental e vai para a crosta oceânica, muito mais profunda, né? O assoalho, essa parte da plataforma continental vai atingir aí 200, 300, 400 metros. O assoalho oceânico ele vai ser muito mais profundo aí, atingindo uma média de 3, 4 mil metros de profundidade, certo? Então, essa primeira parte daqui é a crosta continental, inclusive a parte submersa dessa crosta continental, que o termo é a plataforma continental, e essa parte profunda que é o talude oceânico, né? A encosta oceânica e o fundo do oceano. Só para a gente ter uma ideia. Deixa eu apagar isso. Mas vamos lá. Então aqui a gente está na crosta continental, na parte emersa na ilha, a 180 metros de altitude, na parte submersa que vai alcançar aí 338 metros de profundidade. Aí a gente sai dessa crosta continental e entra na crosta oceânica. A gente vai atingir aqui uma profundidade de 3.300 metros em média. E aqui eu tenho uma pequena placa tectônica. A gente tem uma pequena parte da crosta oceânica que ainda existe nesse ponto, numa placa tectônica aqui do lado esquerdo, e aqui do lado direito a gente tem outra placa tectônica. E essas duas placas tectônicas estão colidindo. E essa colisão que vai gerar aqui um arco de ilhas, gerar essa elevação, né, no fundo do mar, e essa parte mais alta do arco desse arco vulcânico vai formar pequenas ilhas. Então aqui a gente tem, por exemplo, uma ilha que atinge
altitude de 60 metros. Logo depois, é, quando a gente também não a gente tem também a própria fossa oceânica, que vai atingir aí profundidades muito maiores. No caso da fossa oceânica aqui do Japão, Japão-Rússia, né? A gente vai atingir profundidade de 8.000 metros, 8.500 metros, por exemplo. E logo depois da fossa, a gente volta para o assoalho oceânico, que nesse trecho aqui é bem profundo, atingindo aí 5.000 metros de profundidade. Então, aqui é só uma ideia para a gente entender esse contato de placas oceânicas. Aí, no caso, o contato de placas oceânicas é esse trecho aqui, com a formação dessa parte elevada do arco de ilhas, a formação da fossa. Quando a gente tem um contato de placa oceânica, que é essa placa aqui do lado esquerdo, com o continente, a gente vai ter a formação da fossa oceânica, como a gente está vendo aqui, e a formação da cordilheira de montanha. Meu fone vai descarregar. E a formação da cordilheira de montanha, no caso aqui é a fossa Peru-Chile, a gente tem aqui a formação da cordilheira dos Andes. Então aqui a gente tem a formação dessa cordilheira, atingindo aí 5.000 metros. E uma coisa que é interessante é que você vai formar essas cordilheiras com altitudes extremamente elevadas, mas quando a gente compara a extensão dessas cordilheiras, principalmente a largura dessas cordilheiras, elas são muito menores do que as cordilheiras geradas pelo contato de placas continentais. Então, por exemplo, aqui a Cordilheira dos Andes vai ter aí 300 metros, perdão, 300 quilômetros de extensão, que é muito menor que, por exemplo, a Cordilheira do Himalaia, que você tem aqui a placa indo-australiana se chocando contra a placa da Eurásia. E isso aqui você vai ter a formação da Cordilheira do Himalaia. E a Cordilheira do Himalaia, além de ter essas altitudes muito elevadas, né? Então, por exemplo, você tem um Monte Everest, você também vai ter uma extensão soerguida muito maior. Então, você tem aqui os pontos mais elevados, atingindo altitudes acima de 1.500 metros, mas você vai ter aí trechos muito extensos, aqui alcançando 1.500, 1.700 quilômetros de extensão, ou seja, muito maior que os 300 quilômetros de extensão, de largura, né, que eu falo, dos Andes, com áreas também muito elevadas. Então, aqui, por exemplo, é o Planalto do Tibete, que vai ter altitudes aí acima de 3.000, 4.000 metros, tranquilamente. E, além disso, a gente tem os limites transformantes, como é o caso lá da falha de San Andrés, né, de Santo André, na Califórnia, que vai gerar aí tanto essa movimentação lista do terreno, como a gente está vendo aí na imagem, como também aí você vai ter muita atividade tectônica, muita atividade sísmica, assim, você vai ter muito terremoto. E é basicamente isso. Então, essa aula é para a gente entender a formulação da tectônica de placas, entender o processo de abertura e fechamento de oceanos, e entender esses contatos entre placas. E esse processo da tectônica de placas, ele vai gerar todo o processo de modificação das crostas. E o que a gente vai tentar entender esse processo da movimentação da crosta de forma contínua na próxima aula, onde a gente vai focar na história dos continentes. Então, como é que essas massas continentais que a gente tem hoje foram formadas, sendo que uma parte dessa massa continental pode ter sido formada nos últimos 50 milhões de anos, 100 milhões de anos, aí num processo de separação do Brasil com a África, por exemplo, ou posteriormente a esse processo, mas também pode ter sido formado há muito, muito tempo atrás, há 2 bilhões de anos, há 3 bilhões de anos, como é o caso aí de alguns territórios no Brasil. Então, o que a gente tem é um recorte de todas essas movimentações geológicas, desde a formação das crostas há 3,5, 3,7 bilhões de anos, até o que a gente entende hoje. Mas isso a gente vê na próxima aula. Então, é isso.
Obrigado novamente. Para